Oi, oi! Olá! Então, o trabalho que eu escrevi foi inspirado na obra da Elizabeth Rebelo Gonçalves, que é a curadoria poética da exposição, que ela vai trazer uma perspectiva incrível, interessantíssima, que se eu não tivesse lido esse texto, eu mesma nem teria pensado pela perspectiva dela, que é incrível, como eu já disse. E ele vai abordar diversos pontos. Desses pontos pode ter até os diversos públicos que o museu pode receber, as diferenças entre eles, até a melhor forma que a gente pode ter de fazer uma boa curadoria de exposição. Então, pessoal, para escrever esse trabalho, eu parti da visão que cada instituição museal, ela possui uma missão de fato, que o seu papel não é simplesmente guardar as coisas que possuem determinado valor cultural histórico em um amontoado aleatório, entende? Se trata muito mais sobre o que é o seu cerne, ou seja, o que é o seu propósito social, sua missão. E muitas vezes o que faz parte dessa missão é conseguir traduzir o que aquele objeto que está exposto quer passar. E dentro dessa missão que eu falo, a gente vai ter pontos bastante importantes, que vai ser como a definição das temáticas das exposições, como vão ser feitas as mediações, enfim, diversas coisas que vão ter um intuito de fazer uma boa comunicação com o público, ou seja, para que ele possa adquirir um conhecimento sobre o que é mostrado e ver o significado dos objetos expostos, permitindo e ajudando que as pessoas elas consigam fazer a sua própria leitura do que é mostrado ali. Ou seja, com a ajuda do mediador, não, mas que elas consigam fazer a sua leitura, de fato. No trabalho, eu tento trazer justamente essa questão sobre essa observação sobre o objeto. E justamente sobre o objeto de arte, que é o que a Elizabeth traz na obra dela, né? Que a gente precisa ter a consciência de que a partir do momento que um curador coloca o objeto lá para apreciação, não quer dizer que o objeto está inteiramente ali. Eu falo isso no sentido de que o objeto não se resume só à forma material, tipo, tá aqui o objeto e eu deixo lá para exposição. Então, o objeto se resume à forma física dele aqui. Não, o que eu quero dizer é que tem um significado por trás desse objeto, que é cada pessoa ela pode fazer uma leitura diferente. Ou seja, o que pode significar para mim não pode significar para você. Eu vejo aqui uma garrafa, um copo d'água, só que outra pessoa pode ver, sei lá, outra coisa, pode ser uma fonte de água. Enfim, um recipiente pode ter uma perspectiva diferente, certo? E é isso que eu quero falar. Cada pessoa ela pode ter uma leitura diferente sobre o objeto. Aí, sobre essa leitura, eu gostei de ver na perspectiva de que, como se fosse uma relação de dependência, porque sem um espectador, o objeto não ganha um sentido completo. E sem o objeto, uma pessoa não consegue ver sentido também. Então, é como se fosse uma relação de dependência, de fato. E eu gostei de ver isso como o início do fio da meada do sentido que será dado pelo espectador. E o mais legal é que esse sentido, ele consegue ser variável, ele pode ser variável de indivíduo para indivíduo. Uma das reflexões que eu tento trazer no texto é justamente sobre uma natureza elitista dos museus, que é cercada de estereótipos, de que apenas que é um lugar de difícil acesso para todo mundo, especialmente quando a gente se trata das artes. O que eu quero falar é que, assim, num, no meu questionamento sobre isso, sobre essas galerias e museus de artes, é justo que vem acompanhando junto com esse pacote da mídia, que pode ser jornais, revistas, até as próprias redes sociais, que é um pacote onde embrulha essa arte num pacote de requinte, de renome, de coisas pomposas. Eu me pergunto como é que as pessoas que vivem no cotidiano simples, que não estão tão inseridos assim na academia, que discutem esse assunto de arte, podem se sentir acolhidos em ambientes como esse. Como é que elas podem ir numa boa, sair para conhecer e sem ter um medo de serem, sei lá, até mesmo hostilizadas intelectualmente?
Falando sobre a curadoria em si, eu digo no texto que gosto de vê-la como uma espécie de tradução, e eu cheguei a comparar ela com a linguagem, porque dentro dela a gente pode ter uma penca de interpretações diferentes sobre uma mesma coisa que a gente estiver observando. E como toda tradução, é importante que a gente considere a missão dela. A missão dela seria, eu acredito, que levar essa mensagem para o receptor. Nos casos dos museus, o receptor, eu acredito que seria de diversos públicos, porque não tem como a gente definir um único público só para um museu, entende? Porque é um público muito variável. E levar essa mensagem seria auxiliar que as pessoas recebessem uma mediação curatorial sobre tal objeto que está exposto, uma ajuda para tentar entender, não que fosse definir o que é para ela aquele negócio, mas sim ajudá-la a entender melhor, sabe? Uma mediação curatorial de fato. Lendo o trabalho da Elizabeth Rebolo Gonçalves, eu pude perceber que é uma espécie de rixa quando se trata de dois tipos de curadoria. A primeira é a dramatização e o segundo tipo é a da curadoria do cubo branco. Particularmente, eu vejo as duas estratégias como ferramentas para uma melhor acessibilidade das pessoas e contextualização. Especialmente a dramatização, quando se trata de um público mais amplo, eu acredito que ela venha ajudar bem mais, porque essa é uma tática que vai tentar inserir o objeto em um cenário e as pessoas vão conseguir fazer ligações do objeto com o que está à volta dele. Isso ajudaria bem mais do que deixar o objeto em total vácuo. Tipo, assim, entende? E, mas isso também não vai tirar o método da estratégia do cubo branco. Porque eu acredito que seja uma estratégia para as pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento. Porque a cubo branco vai focar muito mais no objeto em si, sabe? É uma boa curadoria para um público que é familiarizado com essa arte, que é um público que consegue fazer análises mais profundas, porque eles vão dedicar o tempo àquilo, e não um público que, de certa forma, de uma forma geral, eles vão ao museu de arte para um lazer, para sair com a família. Isso não significa que ter mais elementos na sua cenografia não vai fazer que a dramatização seja o melhor elemento para fazer uma boa curadoria. Eu acho que a gente não pode trazer a dramatização como o melhor método para trazer uma discussão para o público. Porque existe uma certa discussão, porque até onde eu posso dramatizar? Até onde esse drama pode ser utilizado, sabe? Porque a gente tem que entender que o meu objetivo não é fazer um show de luzes, enfim. É sim fazer com que aquele espectador ele se questione, ele reflita sobre aquilo que está na frente dele. Então, eu acho que não vai ter uma fórmula exata para a gente fazer uma boa curadoria. Eu acho que ambas as estratégias têm suas vantagens e também têm as suas desvantagens. Cabe ao curador, ao museólogo responsável, ao museu em si, como estudar isso e querer trazer que esse público se questione, reflita sobre. E é justamente sobre isso que eu acredito que a melhor opção seja não escolher uma estratégia só, mas sim que tenha uma certa alternância entre essas estratégias, porque com elas a gente pode fazer os diferentes públicos que nós temos a refletir sobre elas, a conhecer elas, a saber questionar o cenário de formas diferentes. E assim não vai ter tanta desigualdade, não sei se é a palavra correta para ser usada, mas eu acho que ter essa variedade de cenografias pode ajudar sim o público a questionar mais, a refletir mais sobre o que está ali na frente dele. A grande questão é que não deve ter essa separação num ambiente museal entre leigos e eruditos. Eu acho que o maior fator que a gente deve focar é que o museu ele tem que cumprir seu papel social, que é o de educar. E sobre isso a gente tem que ajudar como futuros profissionais de museus e afins a levar essa reflexão para eles, para que ajude os diferentes tipos de público a refletir sobre, a que ele não seja um espectador passivo, mas que ele esteja ativo ali, que ele sempre questione sobre as coisas.
E eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho, minha apresentação de trabalho. Não sei se eu fiz correto e eu peço desculpas se eu me equivoquei em alguma coisa, se o meu pensamento é errado. E é isso. Obrigada.